mais bela expressão do teu coração é teu próprio caráter, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Muito bom dia, Josefina. Bom dia, pastor. É um prazer muito grande poder estar aqui consigo e podermos conversar sobre esta maravilhosa lição. O prazer é todo meu, né? Pelo convite que me foi formulado. Muito bem, e é um prazer também estar com aqueles que nos veem através da internet. Exato. Espero que realmente a palavra do Senhor possa alcançar corações como alcançou os nossos corações. Amém. Mas hoje temos um estudo muito interessante dentro daquilo que é a carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar com uma oração? Vamos? Vamos então, Josefina. Ok, oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai que habita nos céus, lhe agradecemos pelo teu amor, agradecemos pela tua graça e pelo que o Senhor faz por nós a cada dia. Amém. Nesta hora, amado Jesus, vamos falar da tua lição e queremos pedir que o teu Santo Espírito nos faça entendê-la melhor, assim como todos aqueles, Pai querido, que irão ver esta mensagem, querido Deus, que possa transformar vidas e corações. Amém. Abençoe, Pai querido, a tua igreja e que a cada dia o Senhor nos ajude a permanecermos firmes. Amém. E entendermos, querido Deus, qual o propósito que o Senhor tem para nós. Amém. Em Cristo Jesus lhe pedimos com fé. Amém? Amém. Muito bem. A lição tem um título muito interessante, não é? Controvérsia, não é? A controvérsia. E realmente fala de uma grande controvérsia, aquela grande questão para os judeus, e eles questionavam exatamente acerca disto. Teriam os judeus que aceitar ou tornar-se cristãos para aceitarem Jesus? E depois vinha outra questão para eles próprios, se os gentios tinham de se tornar judeus antes de poderem aceitar Jesus. E isso levou a que se desse o grande concílio de Jerusalém, onde se procurou debater estes e outros assuntos que realmente estavam, de alguma forma, a travar o desenvolvimento da igreja naquele tempo, não é? A igreja, judeus, gentios, é este o grande tema desta lição. Judeus que nunca, alguns deles que nunca imaginaram tornar-se cristãos. Eu não sei se a Josefina concorda comigo ou não, mas eu diria assim, que dentro da classe dos judeus, ou dentro dos judeus cristãos convertidos, havia duas classes. Aqueles que aceitaram deliberadamente e com facilidade, e aqueles que se mantinham renitentes ainda em relação a certos conceitos que traziam das suas tradições e etc. Sim, concordo, pastor, porque na lição nós conseguimos entender que os judeus eles têm uma vida prática.
é que eles tinham esses rituais há muito... eles séculos, há não é? muito século. Então, é muito difícil, muitas das vezes nós temos que largar. Era os como nossos uma costumes. tradição que vinha de pais para filhos, Exatamente. se vinha sucedendo, não é? Então, era muito difícil, e como hoje também, é muito Sim, difícil, sim. nós muitas vezes largamos a nossa tradição. Mesmo Hoje nós crentes questiona-se hoje, muito se a tradição é boa ou é má, não é? exato. Essa é a questão. Mas a verdade é que, por vezes, a tradição faz com que as pessoas se fechem, exato, não é? E não estejam disponíveis para ouvir algo novo. foi o que aconteceu exatamente com os judaizantes. Pois. Porque eles já traziam esses rituais, porque eles têm uma vida prática, porque eles sabiam que a salvação era por isso, esquecendo-se que após a morte de Cristo, estes rituais tinham um fim. É que foi muito difícil eles terem de entender isto. Por isso é que havia aqueles dois grupos. Havia aqueles que eram conservadores, não é, judaizantes conservadores, que não abdicavam da tradição, em relação a outros que preferiram abrir-se um pouco aqui, mais. logo o primeiro verso, o chamado verso áureo da nossa Sim. lição, que me fez pensar um pouco, porque aqui está escrito Jesus, não é? As palavras, aliás, de João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Parece que este texto, ele por si já estabelece uma grande dificuldade e uma grande divisão. Exato. Não é? Mas depois de analisar bem este texto, eu percebi que realmente este é um texto-chave, porque vai nos obrigar a pensar em duas coisas importantes, que naquele tempo, no tempo do apóstolo São Paulo, se verificavam, não é? A lei, dada por Moisés, e que os judeus tinham, enfim, lá no mais alto, digamos, respeito, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E daqui, digamos, poderia-se estabelecer alguma confusão. Eu penso que este seria o assunto de discussão entre os membros da Igreja em Roma, na Galácia, em toda a parte se discutia esta questão. Porque eu acredito que a lei que o verso áureo nos está a dizer, né, que foi dada por Moisés, foram as leis que eles tiveram, não é? Porque a lei moral foi dada por Deus, Sim. que são os 10 mandamentos. Porque acredito que nós vamos falar das leis que foram dadas Sim, por Moisés. a lição fala disso um pouco mais adiante. Exatamente, fala um pouco mais adiante. Mas eu penso que a grande questão principal, a primeira grande questão que se coloca é em respeito à circuncisão. Não é? Sim. O facto de os judeus, os judaizantes, quererem forçar os gentios a circuncidarem-se, não é? Sim. Esta era a grande questão. questão. E parece que foi isso que levou também a organizar-se o tal Concílio de Jerusalém, não é? Para que se esclarecesse esta controvérsia, esta confusão que ali os judeus estavam a criar. Porque os judeus queriam que os cristãos, não é, tivessem de ser circuncidados, sim. para poderem pertencer à família de Deus. Exatamente. Que nós conseguimos entender que a mensagem não era esta que Cristo queria passar. Mas por isso é que ele diz, vem assim como tu estás, não é? E eu te vou transformar. Havia então uma diferença entre a religião do Antigo Testamento e a religião do Novo Testamento. E essa diferença era Jesus. Exato. Não é?
Jesus aparece exatamente e isso muda e vai mexer com a consciência das pessoas naquele tempo e principalmente do povo judeu. Pois, porque no Antigo Testamento os judeus receberam a mensagem, não é? E faziam aqueles rituais que apontavam para Cristo. É verdade, pois. Já no Novo Testamento, o próprio Cristo já ali estava presente. Por isso é que já não houve necessidade de levar-se... por isso é que houve, né? A única lei que se manteve foi a lei moral. Ali no início teria que haver uma transição. E Paulo foi muito sábio. Porque fez a transição. Os judeus não estavam, a princípio, preparados para essa transição, não é? Porque é impossível ignorar Jesus. Sim. Ignorar, digamos, a lei cerimonial também era impossível. Exato. Não é? Porque ignorar Jesus era ignorar a expiação, não é? Dos pecados. Ignorar a lei moral era ignorar, digamos, aquilo que é o reflexo do caráter de Deus, não é? E que acaba por ser, digamos assim, algo que é superior a nós próprios. E então há ali uma transição do judaísmo para o cristianismo. E era preciso ajudar tanto judeus como gentios a compreenderem, mas também a implicarem-se nessa transição. Não é? E então vamos às leis. Não é? Estas leis que são as leis e regras judias, não é? Parece-me que havia 5 leis. Sim, não é? sim. Havia a lei moral, a cerimonial, a lei civil, os estatutos e os juízos e as leis de saúde. Pois, a lei moral, já aqui falamos, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus, não é? Exato. Estabelece uma diferença muito grande, abismal, entre esta lei e as restantes leis. Sim. Depois nós tínhamos a lei cerimonial, que tinha que ver com todo um ritual que se praticava no santuário e que era propósito de Deus que todo esse ritual apontasse para o sacrifício de Jesus. Exato. Aquele cordeiro que era imolado no santuário representava o próprio Cristo. E a lição ainda nos diz que a grande dificuldade dos judeus foi que eles, como não aceitaram a Cristo, por isso é que houve essa grande dificuldade. Eles não conseguiram entender, eles não aceitaram a Cristo, então não entenderam que ali era o final das cerimônias. Sim, sim. Porque se eles conseguissem ter a ideia de que o Cristo é este que finda com as cerimônias, eles iriam, se calhar, estar mais abertos e aceitar. Estas eram as 2 principais leis. A lei moral, a lei cerimonial, depois vinha a lei civil, os estatutos e juízos e as leis de saúde, que também eram importantes. Muito. A verdade é que hoje em dia, mesmo hoje em dia, a maioria dos cristãos não consegue estabelecer diferenças entre lei moral e lei cerimonial, por exemplo. Não é? Lei moral e as leis de saúde. Para os judeus a lei era uma só, englobava tudo. Era a mesma coisa, lei moral, lei cerimonial, isso tudo é só uma coisa. E hoje há muitos cristãos que enveredam, não diria pelo mesmo caminho, pelas mesmas ideias, mas quase. Não conseguem estabelecer. Sim, pois quando ele chega à conclusão que com a morte de Cristo todas as leis foram abolidas. Pois, quer dizer, é aquilo que o pastor acabou de dizer, eles englobam todas essas leis numa única só, que no fundo, não é?
no fundo, é só para fugir o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Exatamente isso. No fundo, é só para fugir o quarto mandamento. Pois. Porque a lei moral, nós temos na nossa consciência que não devemos matar, não devemos Sim, roubar. porque se nós perguntarmos, com todo o respeito que temos pelos nossos irmãos e amigos Sim. evangélicos, mas nós, porque também somos evangélicos, se nós perguntarmos a um evangélico tradicional, de uma igreja tradicional cristã, se ele concorda com a lei quando diz não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás. Ele vai dizer que sim, concorda. Exatamente. Não é? Vai dizer que essa lei não foi abolida. Não é? Pois. Mas se nós lhe dissermos, bom, e o sábado? Ali começa o problema. E quando Ali realmente começa o sábado faz parte da lei moral, está Exatamente. lá. Nós retirarmos o quarto mandamento daquela lei que foi escrita Pelo próprio Deus, não é? É complicado, não é? Exatamente, Nós estamos, exatamente. de facto, a defraudar, digamos assim, todo o conjunto de mandamentos que formam uma só lei moral, não é? Pois. Então, Enfim, a grande controvérsia foi em torno de uma grande questão. Para se ser salva, a pessoa devia ser circuncidada e devia observar toda a lei cerimonial. Esta era a questão, grande questão. E para os judaizantes, digamos assim, e aqui talvez seja bom estabelecermos uma diferença. Os judaizantes eram aqueles que eram muito conservadores, Exato. não é? E que exigiam realmente que aqueles... aprender assim, tem que ser assim. Exato. É assim, não tem como trocar. É assim até morrer, não é? Para ser salvo, a pessoa devia ser circuncidada, não é? E a pessoa devia observar todo o conjunto das leis cerimoniais. Isto é colocar as coisas ao contrário, porque nós entendemos assim, segundo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Para sermos salvos, nós precisamos da graça de Cristo. A única coisa, A única coisa. Somos salvos unicamente pela graça. pela graça, diz o apóstolo Paulo. É isso que nós precisamos. Então perguntamos, e então onde é que fica a lei? A lei moral. Não é? Fica precisamente onde está. Porque quando Cristo nos salva, quando Jesus nos transforma, de uma forma natural, vamos desejar ser obedientes a Deus. Exato. É claro que vamos ter falhas, Josefina. Vamos, Vamos. porque somos seres humanos pecadores. Mas o nosso foco agora é Cristo. Exato. Nosso foco agora não é mais a lei. Ou seja, eu tenho que observar aquilo para ser salvo. Não. Meu foco é Cristo. E sei que Jesus me dará poder e força para poder viver de acordo com o propósito divino. Exatamente. E esta é uma luta que nós travamos. É uma luta diária, porque não existe salvo hoje, salvo para sempre. Então, este é um problema que nós hoje vivemos, não é? Que nós temos de... Quando nós permitimos que Cristo tome conta da nossa vida, é aquilo que o pastor acabou de dizer, tudo será transformado. Por isso é que, ao levarmos a mensagem de Cristo aos outros, né, aqueles que não conhecem, não podemos começar logo com regras. Olha, vamos à igreja, mas olha, tens que tirar isso, tens que vestir assim, tem que ser assim. Leva. Ou mostra a esta pessoa Jesus. Mostra esta E pessoa... os resultados irão aparecer. irão na aparecer. Porque quando a pessoa se encontrar com Cristo, nova criatura é. E sabe, Josefina, às vezes parece que é o
cristão que quer salvar o outro, Exatamente. quando realmente é Cristo quem salva, não é? Nós apenas podemos mostrar Jesus Exatamente. através da palavra do Senhor, mas quem vai salvar esta pessoa é Jesus, não sou eu, não é? Isto é muito importante. Esta questão levou tempo a ser percebido pelos judeus e também pelos gentios, principalmente a questão da expiação, da morte de Cristo. O que é que representava aquela lei cerimonial? E por que razão, com o aparecimento de Jesus e com o sacrifício de Jesus, esta lei cerimonial cessou? E vamos aqui dizer, Paulo foi incansável. Foi incansável porque Paulo tinha uma missão muito difícil, muito complicada. Era um desafio tremendo para Paulo. E realmente Paulo mostra-nos exatamente que era um homem corajoso, preparado para os grandes desafios, e quando se tornou ele próprio cristão, ele realmente tornou-se, enfim, uma pessoa forte no sentido de querer cumprir exatamente o desígnio que Deus lhe dera. Lembro-me que aqui há uma semana ou 2 semanas atrás, há uma semana atrás, precisamente da primeira lição, nós introduzimos a lição falando acerca da Reforma, dos 500 anos da Reforma, e não poderemos deixar durante este trimestre bater nesta tecla dessa questão da Reforma, que isso é muito importante, é muito importante. E a figura de Martinho Lutero revela-nos, pode ser comparada, a experiência de Lutero pode ser comparada exatamente com a experiência de Paulo. Aqui dissemos, Martinho Lutero foi destemido, não é? Foi corajoso. E porquê? Porque ele leu a Escritura, ele compreendeu realmente a essência do Novo Testamento, quando ele diz, não, a conclusão que podemos chegar é que somos salvos pela graça. Pela graça. Não é? E foi isso que impulsionou Lutero a realizar, ou a iniciar a Reforma. Foi o mesmo que aconteceu com Paulo. Quando Paulo se converte e quando Paulo consegue compreender todo o significado da morte de Cristo, então ele realmente torna-se uma pessoa corajosa e está disposto a fazer tudo para levar esta mensagem, com uma única finalidade, Josefina, que é que as almas pudessem encontrar-se com Jesus e serem salvas. Pois, era isto que eu por acaso queria dizer, que o encontro de Paulo com Jesus foi um encontro, assim posso dizer, transformador, não é? Foi um encontro transformador. E este encontro que hoje eu, não é? E outras pessoas precisamos ter também, sim. esse encontro com Cristo, para nós entendermos qual é a nossa essência, qual é o nosso objetivo, não é? Qual é o meu objetivo perante o meu irmão. Aliás, a igreja precisa de estar preparada para dizer aos outros o que é que Cristo fez por nós. Porque são as nossas experiências, não é? Que cativam e tocam a vida e o coração de muitas pessoas. Então, e também gostaria de dizer que Paulo teve um trabalho mesmo muito árduo, mas ele se manteve firme e teve coragem, porque é aquilo que o pastor disse, ele entendeu realmente qual era o propósito, ou ele entendeu o processo todo. Então ele queria passar isso aos outros. E ele sabia que era um desafio muito grande, porque para os judaizantes que já estavam tão enraizados naquela cultura, terem que largar para aceitar agora uma outra lei, posso assim dizer, era muito complicado. Ele sabia qual era a luta que ele tinha.
Por isso é que ele teve todo o cuidado, não é? De querer estar ali e poder passar a mensagem aos novos conversos, a fim de que não tivessem aquela carga que os judaizantes tinham. Porque aquelas leis todas eram um fardo. Era não um podemos jugo, dizer, não é? era um Aliás, jugo. a decisão do Concílio de Jerusalém aponta exatamente para aí. Não é? A decisão foi contrária a todas as teses dos judaizantes, não é? Porque realmente eles carregavam um fardo, um jugo, não é? Pesadíssimo, não é? Imagino. Quando Jesus diz assim, lançai, aliás, quando Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, não é? E eles não, eles carregavam realmente um fardo muito pesado, não é? E por vezes, por não conseguirem até suportar esse fardo, por vezes tornavam-se hipócritas na sua maneira de ver e no testemunho que faziam transparecer para os outros. Tanto não é que na lição eu consegui tirar assim uma conclusão. Será que eles traziam essas leis, esses rituais de algum tempo, né? Era transferido de pais para filhos, mas a própria essência foi se perdendo. Sim. Foi se perdendo, por isso é que quando Cristo vem e morre e acaba com esses rituais, eles não conseguiram perceber. Sim. Porque aquilo é como, vou à igreja porque os meus pais sempre foram, eu fui, mas a verdadeira essência do que eu venho fazer à igreja, muitas das vezes posso não ter. Sim. Posso não ter. Verdade. Então, acredito que esse também era um problema dos judaizantes. Porque Pedro, à medida que o tempo foi passando, foram perdendo a essência. Sim, é verdade. Pedro fala em Atos 15, versículo 10, do tal jugo que eles carregavam. Eu penso, muitas vezes, como terá sido este concílio de Jerusalém, né? Mas que foi um concílio provavelmente Grande debate. com debates muito acalorados. Deve ter sido, porque a situação não era uma situação pacífica. Não é? E eu vejo ali realmente os grandes homens e os grandes líderes da igreja naquele tempo a tomarem posições muito corajosas para defenderem de facto esta verdade, que para todos aqueles que ali estavam, ou quase todos aqueles, era uma questão nova. Era uma questão nova. Porque nós, tirando os discípulos, aqueles que conviveram com Cristo no tempo de Cristo, tirando esses, a igreja cresceu. Os que vieram não passaram, digamos, por aquele tempo com Cristo e realmente se depararam com uma nova mensagem, não é? Acerca da salvação pela fé. Exato. E isto é de facto impressionante o que se deve ter passado. Mas nós estamos a caminhar para o fim, Josefina, da nossa lição, não é? Lição na parte final volta a falar da questão na Igreja da Galáxia, o grande problema entre judeus e gentios, em que Paulo deixa ali bem claro, na sua epístola aos Gálatas, a salvação é apenas pela graça, independentemente das obras da lei, não é? Mas, no entanto, isto não é o mesmo que dizer que a lei moral foi abolida. Até porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E os mandamentos de Deus têm um caráter, o próprio caráter de Deus, não é? É o próprio caráter. Então, não tem como nós hoje dizermos que as leis foram abolidas ou
que já não devemos guardar ou não devemos fazer isso ou aquilo. Porque é o próprio caráter de Deus que está a ser analisado. É verdade. E essa é uma questão muito profunda, não é? Por alguma razão, desde a forma, o método que Deus utilizou para dar ao homem a sua lei, não é? Mostra exatamente isso que a Josefina acabou de dizer. Não é? Deus escreve Ele próprio com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Portanto, ali está um monumento. Não é? 2 tábuas de pedras escritas com a lei, escritas pelo próprio Deus. Não deixou que fosse o homem escrever, porque Deus não queria que houvesse dúvidas em relação a isto. Exatamente. É esta a questão. E, portanto, nós não podemos separar a lei da nossa vida, assim como não podemos separar Jesus da nossa vida. Não. As duas coisas acabam por se encontrar. Não é? É Jesus quem nos dará condições, forças, quem nos comunica a sua justiça para podermos, de facto, observar a lei. Aliás, esta questão da justificação pela fé abrange 2 aspectos importantes. O primeiro é a justiça imputada. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, Ele garante a nossa salvação. Se eu crer, serei salvo. E, em segundo lugar, é a justiça comunicada, que é a força que Cristo me transmite, o poder que Cristo me oferece para que eu possa pôr a minha vida em conformidade com a lei moral de Deus. Volto a dizer, não significa que a vida cristã não tenha os seus baixos, não é? A vida cristã é feita de altos e baixos e a santificação é um processo de toda uma vida. De toda uma vida. Mas lá está. Tudo começa quando eu aceito Jesus. Por isso é que eu gostei muito da lição do meu quando diz uma aliança melhor. É verdade. Uma aliança melhor. É verdade. Porque Cristo, ao vir morrer por nós, não é? Tornou a nossa salvação, como é que eu posso assim dizer, assim mais leve. Sim, sim. Não é? Mais leve. E é esta mensagem. Paulo diz, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas em Cristo revivemos para uma nova vida, não é? E é esta mensagem que acredito que a lição nos quer passar. Sim, sim. Mas já na parte final, mostra-nos um pouco da experiência da igreja de hoje e Sim. tenta ver ali uma comparação, não é? A igreja hoje enfrenta também tempos de controvérsia. Muito. Não é? E Satanás, ele tem apenas um propósito, é fazer guerra à igreja, não é? E, aliás, isso está nas profecias. Nós sabemos que Satanás foi derrotado no Éden, quando tentou enfrentar Jesus e o seu exército de anjos, foi expulso do céu. Satanás foi derrotado no Gólgota, no momento em que Cristo morre, na cruz do Calvário. Satanás foi derrotado, para além de outras derrotas que ele teve em todo esse trajeto, né? Estamos a lembrar quando Jesus foi tentado, não é? Também ele foi derrotado. Então, aquilo que ele não conseguiu fazer, ele tenta hoje com a igreja. Não é? E daí surgirem também, tal como naquele tempo, heresias despropositadas, conceitos que são realmente estão fora do âmbito da palavra de Deus, e a igreja tem que estar atenta a todas estas coisas, não é? Sim. Eu diria que mais do que nunca precisamos de conhecer a palavra de Deus
Pois. e conhecê-la profundamente. Porque é o que diz a Bíblia, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque como hoje ainda existem, ou ainda existem os judaizantes, né? Aqueles que ainda querem levar as coisas assim ainda querem colocar ritos em nossa mente que tem que ser assim para nós sermos salvos. Se nós estudarmos a palavra, nós vamos conhecer a verdade. E não devemos nos basear apenas com o fulano disse, ele falou, disse. Vamos à palavra de Deus, que ali nós encontramos a resposta de tudo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E só quando nós estudamos a palavra de Deus é que vamos estar esclarecidos. Pois. É que estaremos esclarecidos de qualquer problema que não nos faça enredar para um caminho que não é aquele que Jesus preparou para nós. Então a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Exato. Não é? Tudo. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. É ali que devemos buscar. Eu penso que esta era um pouco também a dificuldade para a igreja naquele tempo. Porque hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Mas naquele tempo eles tinham apenas o Antigo Testamento. E era muito difícil todos os cristãos naquele tempo terem acesso à palavra de Deus. Era muito por aquilo que ouviam, era muito pela compreensão do testemunho que era trazido daqueles que conviveram e viveram com Cristo e aprenderam diretamente de Cristo. Era muito pelas experiências exteriores que apareciam, os milagres que eram realizados, etc. Portanto, essa era a grande dificuldade. Hoje nós temos toda a facilidade, digamos assim. Está tudo exposto. Porque podemos encontrar. Há um texto de Jesus que diz: conhecereis a Escritura, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se alguém me perguntasse hoje, mas como é que eu posso conhecer Jesus? Como é que eu posso saber se realmente tudo isso é verdade? Muito bem. Então, eu aconselho a estudar a Escritura. Aconselho realmente a pesquisar a Escritura. Como Lutero fez, incansavelmente, nós também o podemos fazer livremente. Porque a palavra de Deus não está acorrentada. A palavra de Deus é livre. Nós somos livres. Nós podemos realmente estudá-la, ter acesso a ela, às grandes verdades, a esta e a outras verdades que a palavra de Deus nos traz. É verdade. Não sei, Josefina, se seria possível acrescentar algo mais ao nosso estudo, ou a esta recapitulação. Isto, sem dúvida, que seria um tema para estarmos aqui horas e horas falando exatamente deste assunto da justificação pela fé. Agora, há uma pergunta que fica. Valeu a pena o trabalho do apóstolo São Paulo? Muito. Junto dos judaizantes? Muito, valeu a pena. Valeu porque eles conseguiram realmente, ao longo do tempo, não é? Porque é aquilo que nós aprendemos durante a lição, que é muito difícil nós quebrarmos assim um ritual, uma lei que a pessoa já vem ouvindo há muito tempo. Então, com o tempo, as pessoas foram realmente entendendo, começando pelos novos conversos, foram realmente entendendo que a salvação é apenas por meio da graça. Então, vale a pena também seguirmos este exemplo de Paulo e ajudar tantos outros, através da palavra de Deus, a conhecerem este Jesus. Sim, vale a pena. Porque é Jesus quem transformou a minha vida,
quem transformou a vida da Josefina, quem transformou e quem transforma a vida de muitas pessoas. E a você que nos ouve, eu diria, olhe, veja, estude a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Encontrará ali Jesus. E Jesus é aquele que pode realmente mudar o seu coração. Ele está disposto a fazê-lo. Mas não se esqueça de uma coisa. A sua salvação nunca vai depender das suas obras, dos seus feitos, mas sempre da graça e do amor de Cristo. Amém. Foi um prazer muito grande, Josefina, poder conversar consigo sobre esta lição. Eu é que agradeço, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe, Muito obrigada. Josefina, que Deus abençoe todos aqueles que nos veem através da internet. Um grande abraço para todos e a continuação de uma boa semana, não é?